Quando te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão. Foi assim, viu? Me vi na sua mão. Perdi a hora de voltar para o trabalho. Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei. Mil coisas eu deixei só pra te falar. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar, pra sonhar. O que era sonho se tornou realidade. De pouco em pouco a gente foi erguendo nosso próprio trem. Nossa Jerusalém, nosso mundo, nosso carrossel. Vai e vem, vai e não para nunca mais. De tanto não parar, a gente chegou lá, do outro lado da montanha onde tudo começou. Quando sua voz falou, pra onde você quiser eu vou. Largo tudo se a gente se casar domingo, na praia, no sol, no mar, ou num navio a navegar, num avião a decolar, indo sem data pra voltar, toda de branco no altar. Quem vai sorrir, quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra contar domingo. Nada é igual ao teu redor, tudo se faz no teu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, sempre é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo tua atenção. No silêncio encontro respostas certas então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder.
Bodies are together, let's dance to our knees. Love is shattered in a radiant soul. Love is a peace in the middle. Uma boa noite a todos. Eu quero saudá-los também com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui nessa noite para presenciarmos a união nesse laço matrimonial pelo Samuel e também pela Ellen no santo matrimônio, um estado honroso instituído pelo próprio Deus, ao qual nós estamos presentes dele nessa noite. E nós somos testemunhas deste casamento, desta cerimônia, e nós somos privilegiados de sermos convidados a estar nesse momento especial na vida do Samuel, na vida da Ellen, e que vai ficar na história da vida deles para todo sempre. E lembrando também a você, Samuel, e a você, Ellen, que vocês estão fazendo esse compromisso do casamento permanente, que Deus quis que o casamento fosse para a vida e somente a morte separarão vocês. E também que se vocês cumprirem os votos que vocês farão hoje, vocês serão alcançados pela graça, pela paz e pela bondade de nosso Deus. Cumpram seus votos com fidelidade, com honra e sirvam um ao outro, assim como a palavra do nosso Deus ela diz. Amém? Eu quero convidar a todos os convidados a se colocarem de pé. Vamos fazer uma breve oração para lermos a palavra do Senhor. E antes de lermos, sabemos que esse momento da entrada é um pouco tenso, é onde a noiva fica um pouco nervosa, o noivo também, a mesma forma, e eu já estive do lado deles há uns 10 anos atrás, quase 10 anos, e eu sei como que é. Então eu quero pedir a Ellen, pedir para o Samuel, para que eles olhem para trás e observem as pessoas que vieram honrá-los nesse momento na vida deles. Amém? Então vamos orar a Deus em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite para unir, meu Deus Santo, em matrimônio a vida, Senhor, do Samuel, a vida da Ellen, e pedimos, ó Pai, ao Senhor, que nesse momento a Tua presença, Senhor, venha estar neste lugar, venha estar, meu Deus, sobre a vida, Senhor, de cada uma das testemunhas, de cada um, Senhor, dos convidados que estão para presenciar esse momento único na vida deles. Que o Senhor, ó Pai, venha trazer a Sua bênção sobre a vida desse casal, que se decidiram, ó Pai, entregar a esse matrimônio santo, a qual o Senhor, meu Deus, instituiu, desde o princípio dos tempos, ó Pai, para que o homem e para que a mulher, eles fossem uma só carne e vivessem para todos sempre unidos no santo matrimônio do Senhor. Pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre a vida deste casal. Assim, ó Deus Santo, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero compartilhar com todos vocês um texto da Bíblia Sagrada, a qual está registrado no livro de Gênesis, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 18. Eu quero ler com vocês esse texto, porque é o primeiro matrimônio que nós vemos na história da humanidade. E a palavra do Senhor, ela vai dizer da seguinte forma: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só,
Eu far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou, a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, das aves do céu e de todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou de Adão, ele formou uma mulher e trouxe-a até Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem ela foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então deixo esse texto para a nossa meditação nessa noite, a qual o Senhor Deus, Ele próprio, Ele entendeu que o homem não era bom que ele ficasse sozinho. Deus, Ele viu que Adão, ele teve uma missão muito importante, que era de nomear todos os animais sobre a face da terra, e assim Ele o fez e cumpriu com excelência. Porém, quando Adão estava ali nomeando, o Senhor, Ele olha e vê que Adão, ele está só. Não tem para ele uma companheira idônea, uma mulher que pudesse o acompanhar a cumprir com os propósitos de Deus na vida dele. Então Deus, Ele toma Adão, e da costela de Adão Ele forma uma mulher. Ele forma uma mulher para que viesse a estar junto com ele, para cumprir com a sua promessa, para cumprir com aquilo que o próprio Deus já tinha planejado desde o princípio dos tempos. Então, na vida do Samuel, eu acredito que foi da mesma forma. Samuel, até hoje, até o dia que ele começou a namorar Ela, ele andava só, ele estava só. Mas, porém, quando ele viu Ela, e nós sabemos que não foi já crescida, sabemos que o Samuel, desde criança, o propósito dele já era casar com a Ela. Esse era o propósito que ele tinha no coração. Então, quando Samuel ele andou sozinho, ele esteve sozinho, então ele se decidiu, ele tomou uma decisão muito importante na vida dele, com o consentimento da Ellen também. Então eles se decidiram unir-se, para que nesse santo matrimônio, eles viessem a viver na presença de Deus, e cumprir com o propósito de Deus para a vida do homem. Então este casamento que nós ministramos, é um casamento segundo a palavra de Deus, aonde ele foi instituído por Deus, e sabemos que para esse casamento acontecer, é necessário que seja um casamento entre homem e entre uma mulher, assim como Samuel e Ela. E nós sabemos que as bênçãos do Senhor, ela vai estar sobre a vida de vocês, a partir do momento que vocês decidirem, nesse casamento, seguir os propósitos de Deus, seguir a vontade de Deus, seguir a sua santa palavra e estar na presença dele. Assim, então, vocês serão uma bênção na presença do Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos deixa bem claro, e ele fala em Efésios capítulo 5, e no versículo de número 25, o apóstolo Paulo ele fala para o homem Samuel, que o homem, ele precisa e deve amar a sua esposa, assim como Cristo também amou a igreja, e a ponto de entregar a sua vida por ela. Talvez nós olhamos o contexto do texto que Paulo fala, e nós achamos um pouco difícil de cumprir com esse versículo, mas essa é a sua missão, Samuel, de que se for preciso, você deve entregar a sua vida pela ela. Nos versículos anteriores, o versículo de número 22, o apóstolo Paulo lhe fala que a mulher, ela seja submissa ao seu esposo. Então, quando você cumprir o seu papel, quando você cumprir a ordenança do Senhor sobre a sua vida, de a ponto de entregar a sua vida pela Ellen, não vai ser difícil da Ellen cumprir também com aquilo que Deus falou sobre a vida dela, de ser submissa a você, de estar na mesma missão, de estar no mesmo entendimento e fazerem a vontade de Deus juntos. A palavra do Senhor também diz, no Evangelho de João, no capítulo de número 2, que Jesus Cristo, ele foi convidado para um casamento, assim como esse que nós estamos presenciando nessa noite. E a palavra do Senhor diz que em um certo momento,
o vinho daquele casamento ele acabou. E o vinho ele representava a alegria. O vinho ele representava a felicidade daquela festa. Então naquela festa a felicidade acabou. O vinho acabou. Então nós podemos ver que a tristeza tomou conta daquele noivo a partir do momento que ele entende que não tem mais vinho para servir aos convidados. Mas eles sabiam que Jesus estava naquele lugar. Jesus estava presente naquele casamento. E Jesus, eu tenho certeza que a partir do momento que ele está em um lugar, todas as coisas podem acontecer para dar errado. Mas se Jesus estiver naquele local, ele vai fazer dar certo. Ele vai fazer com que tudo venha dar certo por amor daqueles que ali estão. Porque nós sabemos que Cristo, ele amou a sua igreja a ponto de entregar a sua vida por ela, a ponto de se entregar totalmente por ela. E assim devemos ser nós. Deve ser você, Samuel, deve ser você, Ellen, nesse santo matrimônio a qual vocês estão presentes nessa noite. Vocês devem se entregar nesse casamento, vocês devem se entregar nesse santo matrimônio e entender que Jesus, ele é essencial. Jesus, ele é essencial na vida de vocês. Jesus não pode faltar. Jesus não pode faltar na sua casa. Jesus não pode faltar na sua vida. Jesus não pode faltar em momento algum. A partir do momento que Jesus ele está em falta na nossa vida, tenha certeza que as coisas começarão a dar errado. O casamento, ele não vai ser só felicidade. O casamento vai ter dias que vocês vão estar estressados, vão estar cansados, vão estar precisando de um momento só de vocês. E vai ter momentos que a tristeza, talvez ela venha até a vida de vocês. Mas se Jesus, a partir de hoje, a partir desse momento, vocês convidaram ele para estar no seu casamento, na sua casa, no seu lar, no momento que essa tristeza vier, no momento que essa infelicidade vier, lembrem-se que Jesus, ele vai estar com vocês todos os momentos da vida de vocês. E nesse casamento, nesse enlace matrimonial, a presença do Senhor Jesus, ela é essencial na vida de você, Samuel, na vida de você. Então se entregue ao Senhor, vivam esse casamento na presença do Senhor, vivam esse enlace matrimonial na presença do Senhor, e nunca se esqueçam que nos momentos difíceis o Senhor Jesus ele vai estar lá para suprir vocês, assim como naquele casamento em Caná da Galileia, aonde o vinho acabou, Jesus ele trouxe a solução, Jesus ele trouxe a transformação, Jesus ele trouxe o renovo para aquele casamento naquele momento. Então, essas são as palavras que eu deixo para vocês nessa noite, e eu acredito que o Senhor Jesus, ele está muito feliz com Samuel, está muito feliz com a Ellen, que decidiram fazer tudo conforme a palavra dele manda e também orienta, para que eles possam viver essa vida de casados a partir do momento de hoje. Amém? Então, eu quero fazer uma pergunta para o Samuel nesse momento, porque nós sabemos que o Samuel está tomando a Ellen como esposa. Eu quero perguntar para o Samuel: Samuel, qual é o objeto de valor, o objeto valioso que você dá em prova de amor pela Ellen? As alianças. Nossas mãos as alianças. Essas alianças, ela será o objeto que representará a união do Samuel e também a união da Ellen. E nós queremos também fazer uma oração apresentando ao Senhor esse objeto, essa aliança ao Senhor. Oremos. Pai Santo e Soberano Deus, está, Senhor, em nossas mãos esse par de alianças,
a qual, meu Deus querido, simbolizará, ó Pai, o casamento, o matrimônio da Ellen, do Samuel, Senhor, nessa noite. E pedimos, ó Pai Santo, as Tuas bênçãos, ó Senhor, sobre essas alianças, sobre este casal. Que o Senhor, ó Deus querido, venha abençoá-los e que eles venham, Senhor, compreender o valor, meu Pai, que tem, Senhor, nesse objeto. Que o Senhor, ó Pai Santo, venha abençoá-los, direcioná-los e fazer, ó Pai querido, com que esse matrimônio, ele venha ser, meu Deus querido, duradouro, até, Senhor, que a morte o separe. Assim, ó Deus Santo, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, gente, estou um pouco nervoso. Diante de uma belíssima noiva. Tem como não ficar nervoso? Antes de ler os meus votos, eu quero expressar primeiramente a minha gratidão. Porque gratidão é tudo. E se nós não tivermos gratidão, nós não temos nada. E eu quero agradecer primeiramente a Deus, sem Ele nada disso teria acontecido. Depois eu quero agradecer de minha parte, meu pai, minha mãe, que não mediram esforços. Eu sou grato. Eu sou grato pelas suas vidas. Sou muito grato. Enfim, agradecer o Renato e a Rutinha aqui também, de tal maneira não medir esforços pela sua filha. É uma promessa, Renato, eu vou cuidar dela. Agora vamos aos votos. Enfim, chegamos a esse dia de hoje. Detalhe, foi muito difícil resumir em uma folha, viu? Enfim, chegamos nesse dia de hoje em pensar que tudo começou quando eu ainda tinha 15 anos, precisamente em outubro do ano de 2016. Seu irmão, que nós viemos entrar como noivinho, ainda estava para nascer. E aquele chá de fralda me marcou tanto, pois foi o dia que eu comecei a olhar para você diferente. Uma das coisas que eu conto, e muitas das vezes as pessoas não entendem, foi da forma como você se destacou para mim. E eu te digo que, enquanto você estava servindo as pessoas, show quente, com alegria, eu pude despertar um sentimento tão lindo na hora. Eu não sabia explicar com clareza, mas hoje eu te digo que é algo que também se remete ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois um dia Ele veio como homem, e veio a fim de não só remir os nossos pecados, mas também nos ensinar. E um exemplo que eu me fiz lembrar foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o qual está escrito em João capítulo 13, versículo 4 ao 15. Isso nos mostra o quão importante é Jesus ser o centro de tudo, dos nossos relacionamentos, da nossa convivência, da direção de nossas vidas. A partir daí, fiquei curioso em saber mais sobre você. E através do que haviam me falado sobre você, tomei por conhecimento e decidi então tomar uma atitude que eu sei que pouquíssimos jovens tomariam. Não pelo fato de, não, você tem muito valor, mas é por conta que a nossa geração hoje é uma geração tão perversa que não procura apresentar a Deus os nossos relacionamentos, os nossos caminhos. Então, eu tomei essa atitude e comecei a orar e perguntar a Deus o que seria. E a resposta foi sim.
Por isso hoje estamos aqui. Mas uma coisa que eu aprendi foi na prática, é que o tempo de Deus, o tempo nosso, não é o tempo de Deus. Então, eu tive que esperar mais 5 anos. Mesmo com tentativas e fracassos, eu sabia, porque queimava no meu coração a palavra que Deus tinha me dado. Eu vou conceder. E um dos poucos que acreditaram em mim foi o Hélio. Não foi fácil esses 5 anos, não. Mas enfim, estamos aqui. Então eu decidi contar para todos a respeito das promessas de Deus. O que Deus cumpre vai acontecer, independente do que o homem fala, independente do ponto de vista de qualquer coisa. Passarão os céus e terras, mas a palavra de Deus nunca vai passar. É tão lindo quando Deus entrava no fundo do escondido, Ele falava para mim: eu estou cuidando dele, não se preocupe. E Deus, Ele pegou um livro com a capa branca e colocou o nosso título, Samuel e Ela. E hoje Ele nos dá a caneta para dar continuidade à história que Ele começou. Eu te amo. Agora nós vamos ouvir os votos da noiva. Primeiramente, eu também quero agradecer aos meus sogros, aos meus pais, né, a equipe de cerimonial que me ajudou muito para esse dia chegar, né, aos meus padrinhos que foram grandes bênçãos nas nossas vidas. Eu acho que sem vocês esse dia não estaria acontecendo. Então eu agradeço muito, tá, por todos vocês, minha família. É tão bom olhar e ver todos vocês aqui, meu coração está tão feliz. Mas vamos lá. Há um tempo atrás, eu tinha um sonho. Em um mundo de famílias que estão se desfazendo, eu queria construir a minha. Mas como construir uma família sólida e construir um futuro com alguém, se nesse mundo os relacionamentos andam tão frios e egoístas? Mas ainda assim, eu queria seguir o exemplo dos meus pais e formar uma boa família para mim. Então eu fui orar e pedir a Deus para que cuidasse do meu coração e do meu futuro. Foi em uma oração chorando e de coração aberto que Deus me trouxe à memória você, que já há tanto tempo me amava e orava por mim. Já te admirava, só faltava fazer a escolha de te amar. E foi o que eu fiz. Escolhi te amar quando percebi a sua persistência, a sua perseverança. Escolhi te amar, pois amo o seu temor a Deus. Escolhi te amar assim como você escolheu me amar um dia. Obrigada pelo seu amor, pela paciência, pelo cuidado e pelo esforço na luta por esse amor que estamos hoje selando, resultando hoje na nossa família. Prometo lutar por nós todos os dias e me dedicar para que essa família seja sólida e unida até a nossa morte ou até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te amo. Samuel, você promete diante de Deus e também de todas as testemunhas presentes receber a Ellen como a sua legítima esposa, prometendo amá-la e honrá-la na saúde, na doença, ser fiel a ela até que a morte o separe? Sim, eu prometo. Ellen, você promete diante de Deus e das testemunhas receber o Samuel como seu legítimo esposo, prometendo amá-lo e honrá-lo na saúde e na doença,
e ser fiel a Ele até que a morte o separe? Sim. Eu quero pedir ao casal se colocar de joelhos. Ajuda ela, Samuel. Estendam as suas mãos para cá, em sinal de bênção para esse casal. E vamos orar ao Senhor, apresentando essa nova família que se forma nesse dia de hoje, e que eles serão uma bênção em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Louvamos, ó Pai, ao teu nome pela vida do Samuel. Louvamos, ó Pai, ao teu nome, Senhor, pela vida da Eva. Que as tuas promessas, ó Pai, venham se cumprir, Senhor, na vida desses jovens que se decidiram unir, ó Pai, no santo matrimônio, na tua presença, na presença da tua igreja e também, Senhor, diante da tua santa palavra. Pedimos, ó Pai, a tua bênção. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar sobre a vida deles, sobre a vida, Senhor, do lar deles, ó Pai. Todos os dias de suas vidas, ó Pai, até a consumação dos séculos, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou até que a morte o separe. Pai Santo, nós oramos, apresentando, Senhor, a Ellen, apresentando, Senhor Deus, o Samuel na tua presença. Que o Senhor, meu Deus querido, venha estar, ó Pai, no lar deles todos os dias, abençoando, edificando e fortalecendo, ó Pai, nos momentos necessários. Assim, ó Pai Santo, nós oramos, agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo nós oramos. Amém e graças a Deus. Podem se colocar de pé. Agora, Samuel, como ministro do Evangelho de Cristo, eu declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a mão. Sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando te encontrei, eu te amei, e o milagre aconteceu. Só então entendi. Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Muito
paz. E quem diria, olhando para trás, que essa história tinha um final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram e nasce o amor. E quem diria, depois de tanta coisa, de tantos ajustes no coração, Samuel e Evelyn, que as bênçãos do Deus de Israel estejam sobre a vida, sobre a casa de vocês, para todo o sempre. Vão em paz e sejam felizes em nome de Jesus. o que Deus começa hoje aqui. Em momentos sempre carregar. Ele se ama, beijando
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. And revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name ever alone this word, but that was when I ruled the world. Hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name never alone this word, but that was when I ruled the world. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.